Ao lado do negrito, itálico e sublinhado, nós temos 3 recursos que são menos utilizados, que nós vamos conhecer agora. Primeiramente, eu tenho o taxado. Para que ele serve? Ele serve para riscar uma determinada palavra ou um termo, enfim, tá? Pode ser um texto inteiro, vai depender muito do que eu estou querendo riscar. Como que funciona? Vejam, é só selecionar uma palavra ou um termo. Então, vamos supor que eu quisesse riscar toda essa parte do meu texto, começando em a ruptura, tá? Até o final, né? Eu acho que essa parte não tá legal, tá fora do contexto, enfim. Então, eu vou taxar essa parte e vou mandar para uma outra pessoa avaliar. É só, então, selecionar a parte que eu desejo, tá? E clicar aqui na ferramenta correspondente e vai ficar desta forma, olha só, tá? Então, o taxado tem somente essa intenção de riscar alguma coisa. Vai ser útil quando, por exemplo, eu tenho uma lista de tarefas e quero ir marcando aquilo que já está pronto. Enfim, eu vou aplicar da maneira que eu achar mais adequado, certo? Vou desfazer aqui. E a próxima ferramenta que nós temos aqui é o subscrito. O subscrito também é útil quando eu, por exemplo, estou escrevendo uma fórmula. Vamos supor a fórmula da água, H2O. Então, nós sabemos que esse 2 aqui significa que são 2 moléculas de hidrogênio, conforme a gente aprendeu lá na escola, tá? Só que esse 2 deve ser subscrito. Então, como que eu faço? Seleciono o caractere que eu desejo e na sequência clico no subscrito. E agora sim nós temos a fórmula da água escrita de maneira correta, tá? O sobrescrito para que serve? Serve para quando eu quero, por exemplo, escrever uma fórmula matemática. Então, eu vou colocar aqui que x na segunda potência é igual a x vezes x, certo? O que tem de errado nessa fórmula? Bom, a potência tem que ser um número destacado, tem que ser um número sobrescrito, na verdade, né? Então, vou marcar ele aqui e vou usar a ferramenta de sobrescrito, certo? Esse recurso aqui ao lado serve para eu aplicar um efeito diferenciado em uma determinada parte do meu texto, por exemplo, um título que eu quero destacar ou alguma coisa assim, tá? Então, vejo que aqui no nosso título, por exemplo, se eu quisesse destacá-lo com esse tipo de efeito, é só vir aqui em marcar e selecionar qual o efeito que eu desejo. Vou pegar este aqui, por exemplo, e está aqui o efeito, tá? Esse tipo de recurso é bacana a gente utilizar quando nós estamos criando um texto um pouco mais informal, do tipo é um convite, é um cartão de agradecimento ou é um cartão de visitas, alguma coisa assim, tá? Eu vou desfazer aqui. Na sequência, nós temos a caneta de realce, então vejo que esta ferramenta do hoje funciona como se fosse aquelas canetinhas normais de realce mesmo, tá? A única diferença é que aqui eu posso selecionar qual a cor que eu desejo. E notem que como eu tô com o título aqui marcado, ele já vai me mostrando no texto que está selecionado como que ficaria, tá? Então, vamos supor, aqui nesse texto, eu tenho essa partezinha aqui do legado mundial e vamos dizer que eu quisesse destacar esse termo com a canetinha de realce. É só vir aqui selecionar a cor, então, e está pronto, tá? Esse recurso é muito interessante, por exemplo, se nós estamos estudando para uma prova, ou ainda se nós estamos estudando um documento que é importante, então precisamos destacar algumas partes, tá? E assim por diante, certo? Por fim, o último recurso aqui do grupo fonte é a cor da fonte. Por padrão, né, por default, a gente tem a cor preta, mas se eu quiser alterar a cor
do meu texto, basta então selecionar, vou clicar aqui no Ctrl T e escolher qual a cor desejada. Vamos supor que eu quero numa cor azul, está aqui, tá? Então, também não é muito usual num texto oficial, tá? Mas eu posso utilizar esse recurso para outros tipos de textos que sejam informais, ok?